Meu nome é Marco Antônio de Melo Alves, eu sou cardiologista clínico, estou aqui no Esperança desde 2015, setembro de 2015. Hoje coordeno a cardiologia do serviço com muito orgulho. Eu decidi ser médico, acredito que pela perspectiva de poder ajudar as pessoas, de poder estar mais próximo, de poder trazer algo diferente para elas. E hoje o que me motiva a levantar, a exercer minha profissão com força, com gana, com carinho, com cuidado, é o fazer bem ao próximo, é fazer bem aos meus pacientes. Eu sempre digo que quando eu atendo meus pacientes e recebo de feedback que eles estão melhores, isso não tem preço. Esse é que é meu combustível diário. É isso que me motiva a tentar ser melhor, a procurar estudar mais, me especializar mais, procurar efetivamente fazer algo diferente. Eu acredito que muito disso eu devo à minha criação, a como eu cresci, a como eu fui educado, sempre a pensar que ali do outro lado, independente de cor, de raça, de religião, de poder financeiro, eu deveria fazer o bem sem olhar a quem e da melhor maneira possível. Eu lembro quando meu pai dizia para mim, mais novo, que eu precisava ser o melhor, mas o melhor com humildade. E quando a gente consegue transpor a barreira do paciente e fazer com que ele esteja bem, com que ele melhore, isso não tem preço. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha vida médica, mais precisamente há 21 anos atrás, eu decidi fazer cardiologia e isso denotou aí mais ou menos, ou demorou 2 a 3 anos de especialização, onde então eu comecei a minha carreira como cardiologista e muito breve, já no início da minha carreira de cardiologista especificamente, eu recebi um convite para coordenar a emergência cardiológica do Hospital Português. Isso trouxe talvez para mim a percepção da gestão, do cuidado, de processos, de como que eu poderia dar algo diferente, além do ser médico, de estar com o paciente no consultório no dia a dia. E precisamente em 2015, abril de 2015, eu recebi um convite para poder fazer parte da família Esperança, para poder incorporar a emergência geral do hospital e, a partir de então, ser coordenador da emergência geral. Naquele momento, eu seria coordenador da clínica médica, da cardiologia, da neurologia, da cirurgia geral e da ortopedia. Então, assim eu comecei a minha vida dentro do Esperança, assim que eu adentrei as portas desse hospital, me dedicando, aprendendo, voltando a fazer gestão e entendendo que eu podia dar sempre mais. O Esperança me abraçou de uma maneira diferente. Eu sempre digo que aqui no Esperança as pessoas elas têm ouvido, elas têm olho, elas olham diferente, elas são humanas. Aqui nós podemos contactar e conectar as diversas especialidades, as diversas profissões dentro de uma família única. E isso realmente me chamou a atenção e fez com que cada vez mais eu fosse me incorporando ao perfil do serviço, entendendo que aquele serviço, ou que o Esperança realmente, ele tinha a minha cara, eu poderia me dedicar mais e mais, porque aqui eu poderia criar raízes e crescer enquanto profissional. E passei na emergência geral mais ou menos 3 anos e meio como coordenador, onde recebi posteriormente um convite para assumir a coordenação então da cardiologia, que é a minha área de atuação, que é realmente o que é o foco do meu trabalho, vamos dizer assim. Até então, até receber esse convite, eu ainda fazia consultório, ainda atendia meus pacientes em um outro serviço. E depois eu passei a entender que eu não poderia ser coordenador de um serviço de cardiologia e atender ou fazer consultório em outro serviço. Foi quando eu então incorporei o meu consultório também aqui dentro do hospital, que eu entendo que foi um ganho muito grande para a minha qualidade de vida e para a qualidade do meu atendimento e do meu trabalho frente aos meus pacientes. Eu já estou há 3 anos nessa coordenação, 3 anos e meio mais ou menos, para ser mais preciso. E essa trajetória é uma trajetória que me fez criar amizades, criar vínculos,
me tornar cada vez mais presente dentro do serviço e fazer com que eu efetivamente crescesse enquanto pessoa, enquanto ser humano, prestando, além de tudo, um serviço melhor e de mais qualidade para a minha própria clientela, para os meus próprios pacientes. Então essa foi a minha trajetória aqui, espero que ela continue, eu acredito que é fato que é o meu desejo continuar, é o meu desejo crescer, é o meu desejo me empenhar para que eu possa exercer essa coordenação e, mais do que isso, a minha profissão de médico, enquanto olhando o meu paciente como um ser único, como um ser individual e como ser da minha família. Eu sempre digo que o meu paciente é uma parte da minha família também, porque ele leva meu contato, ele leva a facilidade, a tranquilidade de poder, quando precisar e quando quiser, falar comigo. Então, aqui no Esperança a gente percebe que a gente tem mais facilidade. Aqui a gente consegue ser ouvido e a gente consegue ao mesmo tempo escutar com esse sentimento de família, com esse sentimento de tranquilidade, que é o que todo médico deseja na sua profissão e no seu dia a dia. Nós percebemos ao longo do tempo que todas as especialidades, de maneira geral, na medicina, elas cresceram em relação a diagnóstico, em relação a aparato tecnológico, em relação ao descobrimento e desenvolvimento de novas drogas, de novas técnicas, enfim. Com a cardiologia não foi diferente. Nós temos uma evolução muito grande nos últimos anos em relação não apenas à medicação, a procedimentos, mas em relação a técnicas e maneiras de nós acompanharmos e trazermos algo diferente para o nosso paciente. Eu diria que essa tecnologia, ela também está presente no serviço do Hospital Esperança, no nosso serviço. Ela cresceu ao longo do tempo e eu sinto que a cardiologia, é fato, os números dizem isso, ela também cresceu ao longo do tempo. Nós entendemos que essas novas tecnologias, elas agregam também pacientes e pessoas que vêm em busca dela, mas a gente não pode esquecer que, independente de qualquer tecnologia que a gente venha a ter no mundo como um todo e no nosso serviço, por que não? O lado humano e o ser humano é fundamental para que isso possa estar mais presente e que isso possa tornar e fazer o hospital um destaque dentro dessa premissa. Eu acredito que desenvolver as habilidades e desenvolver o lado humano dos nossos colegas, dos plantonistas, das pessoas que estão ao nosso redor, é fundamental e é o grande segredo para o sucesso, não apenas do hospital, mas também da cardiologia, por que não dizer. Então, nós tentamos desenvolver isso ao longo do tempo, entendendo que as relações humanas, em detrimento a qualquer outro fator tecnológico, medicamentoso, processo, fluxo ou algo do tipo, vai estar sempre na vanguarda, porque o lado humano, tratar o ser humano de maneira diferente, no nosso entender, faz toda a diferença e faz com que nós tenhamos cada vez mais os pacientes próximos, não apenas a nós enquanto cardiologistas em consultório, mas também os pacientes a nível de hospital que nós acompanhamos aqui no nosso dia a dia. É sempre bom fazermos uma reflexão, voltarmos no tempo, para que possamos pontuar as pessoas que foram fundamentais na nossa formação e na nossa trajetória. Eu diria que talvez os ensinamentos do meu pai lá atrás, e que eu trago para mim no meu dia a dia, eles foram primordiais para que eu pudesse chegar, ou que eu tivesse cada vez mais aprendendo nos dias de hoje, a ser um médico melhor. Tratar bem sem olhar a quem, procurar ser o melhor com humildade. Eu acho que isso fez e foi o ponto-chave para que eu começasse a minha vida profissional, médica, cardiológica, com algo diferente. Então, meu pai, sem sombra de dúvidas, que me marca muito nessa trajetória. Eu tive uma influência grande no início da minha escolha profissional de um tio que hoje mora em Brasília, que é médico, sempre foi auditor, nunca teve uma especialidade determinada clínica, vamos dizer assim, mas ele sempre foi uma inspiração, principalmente porque é um ser humano maravilhoso, independente do lado médico, técnico, mas sempre foi um ser humano que me inspirou muito e que me fez enxergar a medicina como algo diferente, onde nós poderíamos ajudar.
ajudar a salvar vidas, ajudar a estar mais próximo das pessoas, ajudar ouvindo, ajudar dando conselhos, enfim. Talvez isso possa ser o sinônimo do que muitas vezes algumas pessoas dizem que medicina é um sacerdócio. E é possível que sim, é possível que nós realmente tenhamos um pouco disso e que nós carreguemos um pouco disso na nossa profissão e no nosso dia a dia. Em relação ao hospital especificamente, o meu primeiro contato aqui com o Hospital Esperança foi com a diretora médica, chamada Adriana Passos, uma pessoa que eu aprendi muito de gestão, de processo, e que foi a primeira pessoa que me deu a mão aqui dentro do hospital e acreditou no meu trabalho. E eu não poderia também deixar de chamar a atenção para um diretor, na época o Dr. Lobac, Alexandre Lobac, que também foi outra pessoa que comprou essa ideia. E essas duas pessoas eu sou muito grato, porque eles abriram muitas portas para mim, confiaram no meu trabalho. E mesmo muito jovem, talvez muito imaturo dentro da estrutura do Esperança que já existia, eu consegui alcançar um lugar, vamos dizer assim, ou almejar um lugar de destaque graças a eles acreditarem no meu trabalho, no meu potencial. E posso dizer que poderia até crescer um pouco mais dentro dessa perspectiva de gestão se eu não tivesse o lado médico muito aguçado e o meu consultório muito forte, muito vivo no meu dia a dia. Acredito que se eu tivesse enveredado pela área de gestão, eu também pudesse ter crescido dentro dessa perspectiva. E eu também não posso esquecer de pessoas que passaram e passam no meu dia a dia ainda hoje, que acreditaram também, me deram apoio e que tiveram próximos a mim, e que seria até injusto eu falar pontualmente o nome de cada um, mas pessoas voltadas à enfermagem, pessoas voltadas a maqueiros, a seguranças, a recepcionistas, a pessoas que trabalham em restaurante como garçom, enfim, pessoas do marketing, pessoas que trabalham na farmácia, pessoas que trabalham em UTI, outros médicos, outros colegas. E eu acredito que a premissa do tratar bem sem olhar a quem abre muita porta para que a gente possa crescer dentro da instituição, principalmente como ser humano, independente de estar vestido de gravata, de usar um relógio de marca, de ter um carro diferenciado. Mas eu acho que esse fato de ser humano realmente faz toda a diferença e abriu muita porta para que hoje eu pudesse estar aqui no Hospital Esperança, feliz, tranquilo, desempenhando o meu papel da melhor forma possível, me sentindo útil e me fazendo útil também para as pessoas que aqui trabalham e que aqui convivem todos os dias. Falar de fatos inusitados é sempre algo que nos deixa até certo ponto emocionado. Eu lembro de um fato, sim, acho que existem vários fatos que aconteceram na minha vida e que eu posso relatar aqui de maneira breve, mas quando eu comecei a minha carreira médica, eu me formei no meio do ano e eu precisava esperar 6 meses para poder fazer a minha prova de residência. E nesses 6 meses eu trabalhei numa cidade pequena do agreste de Pernambuco, chamado Venturosa. E eu trabalhava num distrito de Venturosa chamado Serra do Tará. E nesse distrito de Venturosa, eu atendia numa unidade básica de saúde e certa vez uma família muito pobre, que morava na frente do posto de saúde, numa data comemorativa, que eu sabia que não teria condição de me dar nenhum tipo de presente, chegou com uma sacola plástica. E dentro dessa sacola plástica tinha uma barra de doce de goiaba. E eles sabiam que eu gostava de doce, e eu sabia que eles não tinham condição nem sequer de comer, mas tinham levado para mim de presente uma barra de doce de goiaba. E isso me marcou, porque me fez repensar muito do que nós somos enquanto seres humanos e do potencial que a gente pode fazer de diferente na vida das pessoas, a ponto de ganhar esse carinho, de ganhar esse reconhecimento, vamos dizer assim, das pessoas. Quando eu saí desse distrito, houve uma comemoração para mim, uma despedida, e no bolo tinha uma foto de um médico bem velho. E eu falei que aquela foto não era minha.
E as pessoas disseram que elas queriam que eu saísse de lá quando eu tivesse velho, como a foto que estava naquele bolo. Então esse foi um fato inusitado, porque naquela época eu estava começando a minha vida. Eu nem carro tinha. Eu ia para esse local de ônibus, eu me deslocava de Recife para lá e pegava várias conduções, ambulâncias para poder chegar na cidade e trabalhar. Então esse é um fato que marcou muito o início da minha vida e me fez refletir que a gente não perde nada por tratar bem as pessoas e dar o nosso melhor no que tange o lado humano, efetivamente, do ser médico. Independente de ser técnico, do conhecimento científico, o ser médico traz para a gente essa perspectiva de humanidade que eu acho que deve estar sempre presente na vida de todo médico que se preze. Depois disso eu tenho outras histórias para contar que me marcaram. E uma delas é de um outro lado da moeda. Quando eu atendi uma senhora numa emergência cardiológica, muito fina, uma socialite de Recife, e dei um diagnóstico para ela muito rápido, e os familiares não aceitavam que eu internasse ela para poder investigar de algo que eles não acreditavam que era a realidade. Mas eu sempre fui muito seguro nas minhas colocações, e naquele momento, no dia seguinte, mesmo as famílias, no primeiro momento, receosas de internarem a mãe, me convidaram para acompanhar essa paciente, e essa paciente precisou fazer uma recirurgia de ponte de safena, e ela saiu muito bem. E eu criei um vínculo muito grande com ela, porque ela me convidava para a casa dela, ela só queria se consultar comigo. Pelo outro lado da moeda, ela chegou a me dar de presente iPad, quando o iPad foi lançado, passagem de avião para viajar para fora. Mas, mais uma vez, o que chamou a atenção não foi o fato de ter ou não dinheiro, mas a forma como a gente conseguia cativar e atender as pessoas, dando carinho, abraçando, beijando, porque na minha formação eu também tive pessoas para me dizerem isso. Olha, não vale nada você avaliar uma pressão, uma frequência cardíaca, se você não tocar, se você não abraçar, se você não beijar e se você não se colocar a dispor do seu paciente, da pessoa que está ali na frente. Fica muito claro para mim que o Esperança, ele vai galgar mais e mais voos e vai crescer mais e mais, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas se eu puder pontuar qual que é o ponto-chave, como que eu gostaria de ver o Esperança daqui a 2, 3, 5, 10 anos, eu diria para você que seria uma Esperança mais leve, onde as relações humanas, elas efetivamente fossem mais calorosas, elas fossem de mais empatia, de mais carinho, de mais amor, de mais fraternidade. Porque eu entendo que para qualquer estrutura hoje crescer de maneira sólida, de maneira sedimentada, ela precisa estreitar e talvez eu vá usar uma palavra, exalar humanidade. Eu acho que esse é que é o ponto-chave para que as estruturas elas possam crescer. Eu acho que o Esperança vem crescendo, o Esperança hoje tem uma nova diretoria, tem uma nova filosofia e terá, sem sombra de dúvidas, para frente sempre um algo mais e sempre vai alcançar mais se estreitar mais ainda essas relações humanas e esse sentimento de humanidade. Eu acho que toda a tecnologia do que nós temos hoje na medicina vai acompanhar. O Esperança é um hospital de ponta, mas eu acredito muito no corpo que está aqui hoje, no corpo médico, no corpo de enfermagem, no corpo multidisciplinar, por que não dizer. E eu tenho certeza que essas pessoas que hoje aqui estão desempenhando o seu papel vão crescer mais e mais, vão cada vez mais exalar esse lado humano, como eu bem coloquei. E eu acredito que o Esperança daqui a 5 anos vai estar no patamar ainda maior do que ele está hoje. É fato que a própria Rede Dó, crescendo ao longo do tempo, aumentando o número de hospitais, aumentando a forma e treinando melhor a forma como isso vem acontecendo, também vai trazer para o Esperança um ganho
dentro desse aspecto.